Bom dia, galera. Estamos aqui para mais uma aula de História, onde hoje nós abordaremos o capítulo de vocês, o capítulo 8 do livro de vocês, onde fala sobre a expansão dos Estados Unidos, ok? Mas antes eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo, lápis e borracha e o livro de história de vocês e seu caderno para vocês fazerem as anotações devidas, ok? Nós iremos falar sobre a expansão dos Estados Unidos. Fatores. Primeiro eu vou falar esse processo de expansão, ok? A independência dos Estados Unidos diante da Inglaterra em 1776 foi decisiva para que essa nova nação fortalecesse suas estruturas, inclusive a econômica. No início, como vimos, o território era formado por 13 colônias, divididas na parte sul, norte e central da costa atlântica dos Estados Unidos, ok? E os fatores foi a Lei de Quebec, os fatores dessa expansão. E o que foi essa Lei de Quebec? Foi um ato parlamentar que determinou os procedimentos do governo nas áreas de Quebec. Esse ato proibiu os colonos de ter acesso às terras do Canadá. A partir desse ato de Quebec, toda a região de Ohio e Noroeste passava a pertencer a Quebec. Recém-independente, o país era formado pelas 13 colônias. A marcha para o oeste foi o início de uma agressiva política de expansão. E o que foi essa marcha para o oeste? Os Estados Unidos eram apenas 13 estados localizados na costa leste da América do Norte. Com o passar do tempo, os Estados Unidos eles viram a necessidade de aumentar o seu território. Já que estavam fortes, os americanos marcharam para o oeste, reivindicando diversos estados. Por isso que é chamada Marcha para o Oeste. Em cerca de um século, formaram uma das maiores nações do globo. Tratado de Guadalupe, ou Hidalgo. Para ser assinado esse tratado de Guadalupe, antes dele estava havendo uma guerra, um conflito, que era chamado de Guerra Mexicano-Americana, que aconteceu entre Estados Unidos e México, em 1846 a 1848, e foi motivada pela ambição americana sobre os territórios que pertenciam aos mexicanos. Esse conflito foi uma das etapas da Marcha para o Oeste, processo de expansão territorial realizado pelos Estados Unidos no século XIX. Ok? Após a conquista da Cidade do México, o governo mexicano aceitou negociar os termos da rendição com os Estados Unidos. A rendição mexicana foi oficializada com esse tratado, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, assinada em 1848. Com a assinatura desse acordo, o México reconheceu a derrota e cedeu o Texas, o Novo México e a Califórnia para os Estados Unidos. Além disso, foi estabelecido o Rio Grande como fronteira entre os dois países. Com isso, o México perdeu aproximadamente 40% do seu território. Em troca, os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares para o México como compensação e perdoaram algumas dívidas que o governo mexicano possuía com os cidadãos americanos, as quais totalizavam 3,2 milhões de dólares. A expansão territorial dos Estados Unidos sobre os territórios mexicanos ainda levou à compra do Gadsden em 1853. A expulsão dos indígenas. Dessa necessidade de expansão territorial surgiu no ano de 1862 uma política regimentada pelo governo norte-americano, chamada Lei do Povoamento, que tinha como principal finalidade a ocupação das terras da oeste. Essa ocupação se deu a partir do momento em que o governo ofertou por uma baixa quantia uma gleba
Gleba, naquela época, era lote de terra para as famílias que aceitassem ocupá-las e cultivá-las. As grandes quantidades de estrangeiros que desembarcaram nos Estados Unidos vieram atraídas pela lei do povoamento. Chegando em muitas regiões, principalmente a parte oeste do atual território dos Estados Unidos, os americanos encontraram tribos indígenas de diversas etnias, como os Sioux e os Apaches. Os Apaches eram povos indígenas originados do sudoeste dos Estados Unidos, que hoje em dia é o Texas e o sul do Colorado. O encontro acabou gerando confrontos armados, resultando na destruição de culturas e morte de indígenas. Os sobreviventes eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos desses índios habitavam os estados da Louisiana, no Arizona e de Nevada. Milhões de índios foram dizimados, exterminados, constituindo-se como as maiores vítimas da marcha para o oeste. Com a lei do povoamento, o governo vendia as terras sem autorização dos verdadeiros donos, os povos indígenas, que habitavam essas terras há séculos antes da chegada dos europeus e dos colonos. E quais foram as consequências dessa expansão? A conquista de um vasto território que criou condições para o grande desenvolvimento da economia norte-americana. Foi acentuado o crescimento da agricultura, da indústria, do comércio, mineração e pecuária. A população cresceu cerca de 30 milhões até 1860. Formaram sociedade diferenciada dentro do país. No norte e no leste surgiu uma poderosa burguesia industrial e comercial. No entanto, aumentou a rivalidade entre os interesses dispares de nortistas e sulistas, o que culminou mais tarde em uma guerra civil. Ok, galera, por hoje é só. Concluímos mais uma aula. E se vocês quiserem rever as nossas aulas, vocês podem acessar o site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá são postados todos os dias a atividade diária de vocês. Até a próxima aula, galera, e bom dia de estudo.